Fala, gente, professor Irã aqui na área, mais uma vez, para mais uma aula, né, sobre química nuclear. Na aula de hoje, nós iremos dar início ao conteúdo de cinética das desintegrações nucleares, ou seja, a cinética que está envolvida nos processos nucleares, tá? Então, na aula anterior, na nossa aula síncrona anterior, foi abordada as questões energéticas envolvendo os núcleos, né? Toda aquela questão de onde que surge a energia dos processos nucleares lá, a questão do efeito de massa, utilização da equação de Einstein. Então a gente já comentou um pouco em termos de teoria, comentou um pouco sobre energia. E hoje a gente vai dar início aos comentários sobre velocidades de desintegrações nucleares. Porque para a gente, no nosso estudo, aqui do ponto de vista da química, esses dois fatores são de suma importância. Tipo, a energia envolvida nos processos nucleares, é importante a gente entender ali de onde que surge e depois entender o uso dessa energia e a magnitude dessa energia, que é o que a gente vai ver mais na frente aí, em fusão e ficção nuclear. E também é importante a gente entender em que velocidade esses processos acontecem, esses processos nucleares acontecem. E é isso que a gente vai ver hoje em cinética, beleza? Só que antes da gente chegar na cinética das desintegrações nucleares propriamente ditas, nós iremos aqui, inicialmente, fazer uma breve revisão de cinética química. Por que, professor, que a gente vai fazer uma breve revisão de cinética química? Porque os processos nucleares, eles acontecem, são processos de natureza... são processos que acontecem sobre a ótica das reações de primeira ordem. Então eu vou poder fazer uma analogia lá com as reações de primeira ordem da química, aqui dentro da parte de processos nucleares. Então eu vou fazer uma breve revisão, uma coisa bem rápida, sobre cinética química, beleza? Porque eu creio que vocês já devem ter visto isso lá em Química Geral e nas físico-químicas aí, não sei qual, mas com certeza vocês já viram. Então vai ser uma revisão super rápida. Quando eu chegar lá na cinética das desintegrações, eu já vou falar os termos e vocês já vão remeter lá à cinética química, tá? Então, para mim não precisar fazer o desenvolvimento já com os próprios termos da química nuclear. Vou fazer lá com os termos da cinética química, tá? E aí depois eu vou só expandir para a química nuclear, beleza? Então a aula de hoje vai ser isso, falar um pouco, fazer uma revisão breve aqui sobre cinética química e depois expandir os nossos conceitos para a química nuclear. Beleza, gente. Dando aqui continuidade à nossa aula de cinética química, né? A nossa aula de química nuclear, só que a gente vai falar um pouco hoje aqui de cinética química, como eu já havia comentado aí na introdução. Essa é a nossa aula 10, mas depois eu vou conferir certinho lá no Class 1 se realmente é a aula 10, para a gente ter um sincronismo entre o número que está marcado no slide e a aula lá que eu estou colocando no Class 1, lá com uma etiqueta, digamos assim, para a gente manter a nossa organização de aula, beleza? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre cinética do decaimento nuclear, tá? Primeira coisa, a radioatividade ela é classificada como um fenômeno estatístico, beleza? Por que, professor, que é um fenômeno estatístico? Porque a gente tem lá uma amostra e essa amostra ela contém diferentes números de átomos, né? Uma quantidade variável de átomos. E esses átomos, o comportamento individual dos átomos vai ser variável. Então, todas as grandezas que a gente vai medir aqui em termos de velocidade vai ser basicamente grandezas estatísticas, por conta dessas variações de propriedade dos átomos que compõem a amostra. Beleza? E, obviamente, que as medidas elas vão variar, elas dependem também do número de amostra, né? Ela sendo estatística, quanto maior for o número de amostras, mais exatidão ou mais exatidão as minhas medidas terão. Tipo, quanto maior a minha amostragem, maior ou mais exatas ou mais precisas serão as minhas medidas estatísticas, né? Então, isso você já deve ter visto lá na parte de estatística, beleza? Só que, por enquanto, a gente vai deixar de lado essa parte de decaimento nuclear, tá? A gente vai focar aqui, vai fazer uma breve revisão sobre cinética química, tá? Então, eu vou passar algumas coisas aqui de cinética química super rápido, porque eu estou admitindo que vai ser uma revisão, tá? A gente não vai estudar a cinética química lá no passo a passo, fundamentos, essas coisas não, porque isso eu creio que vocês já tenham visto aí. Foi o que eu comentei na introdução, tá até meio repetitivo, mas é para enfatizar isso. Então, algumas coisas eu vou passar rápido. Aí, o que eu aconselho para vocês, para quem não entender, não pegar na hora? Vai pegar um livro lá de cinética química, de química geral mesmo,
dá uma lida rapidinho, tá? Rapidinho você consegue revisar esse assunto sobre cinética química. Não precisa nem ir para aqueles negócios de reação de segunda ordem, mecanismo de reação, nada disso. Foquem só na introdução ali, conceito de cinética química, vejam os principais fundamentos ali de cinética, cinética das reações de primeira ordem, tá? Dá uma breve revisada se vocês não entenderem aqui o jeito que eu vou passar, porque eu vou passar meio rápido, tá? Agora, para quem conseguir lembrar, entender rápido de primeira, nem precisa fazer isso, tá? Essa revisão que eu estou falando, tá? Beleza? Então vamos lá. As velocidades das reações. A cinética química, como vocês todos sabem, ela mede a velocidade com que as reações químicas acontecem, né? Cinética nos remete à velocidade, beleza? Então, dentro desse conceito de cinética química, a gente tem lá as velocidades médias das reações, né? Que é a média da velocidade com que as reações ocorrem. Só que a gente, como químico, a gente muitas vezes não estamos interessados em determinar uma velocidade média da reação. A gente está mais interessado em determinar aquilo que chama de velocidade instantânea de reação, que é a velocidade com que a reação está acontecendo naquele momento de interesse que eu estou investigando, beleza? Então, a gente pode fazer, inclusive, uma analogia com a velocidade de um carro. A gente sabe calcular a velocidade média de um carro, né? Se você tem uma cidade que tem 100 km de distância e o carro percorreu essa distância das duas cidades em 1 hora, é só você dividir o espaço, né, que é o ΔS, pelo tempo, que é 1 hora. Então vai dar 100, que é a distância, o espaço, dividido por 1 hora. Então vai ser 100 km por hora. Se você calcular uma velocidade média. Só que isso não quer dizer que o carro percorreu 100 km por hora durante esses 100 km, durante o percurso todo, né? Tem alguns momentos que ele diminui a velocidade em relação ao valor 100, tem momentos que ele aumentou a velocidade, dependendo das condições da estrada, de trânsito, toda essa questão. Então esse 100 que ele calculou ali foi a velocidade média, não quer dizer que foi a velocidade exata ali no tempo todo, beleza? E aí surge o conceito de velocidade instantânea, dentro da física, da cinemática e dentro da química. A velocidade instantânea é a velocidade que ele está medindo ali no momento. É aquele valor que aparece no ponteiro do carro, no velocímetro. Tá? Então ele está dirigindo lá e aí no velocímetro apareceu aquele valor da velocidade. Aquilo que ele está medindo ali é a velocidade instantânea, que é a velocidade do momento. E na química, a gente também tem a velocidade instantânea. A gente tem a média, mas também tem a instantânea. E a instantânea é a velocidade que eu estou medindo, que eu quero saber naquele momento específico exato da reação, e não uma média da reação global, quando ela inicia e quando ela termina, não, é aquele momento exato aí, beleza? E essas medidas instantâneas, dentro da química, elas acontecem quando você tem uma variação muito pequena do tempo. Você mede uma velocidade no tempo T1 e uma velocidade no tempo T2, e essa variação do T1 e T2, essa variação de tempo é uma variação muito pequena, a gente chama na química de infinitesimal, porque quer dizer que é uma variação super pequena, tá? Então é como se fossem intervalos muito curtos, e aí ele vai te dar uma velocidade média daquele instante, beleza? Ela é definida também, em termos de derivadas, tá? Então a velocidade, tá? Faltou um ver aqui, ó. A velocidade instantânea, ela pode ser definida como sendo menos um dr, que é a variação do reagente, dividido por dt. E também ela pode ser escrita em termos de formação de produto, que é igual a dp sobre dt, beleza? Aí, então a gente vai ter calma aqui agora, para poder explicar isso com calma. Quando a gente trata de velocidade média, as nossas variações, elas não são infinitesimais, já são variações finitas, ou seja, já tem uma ordem de grandeza um pouco maior. E aí a gente trabalha com delta R, delta P sobre delta T, né? Já quando está com variação com velocidade instantânea, que é aquela velocidade de momento, e ela é medida quando você tem uma variação de tempo muito pequena, ela é medida através de variações infinitesimais. E para essas variações infinitesimais, a gente faz uso de derivadas, beleza? A gente faz uso de derivadas. Por conta das derivadas levar em consideração essa pequena variação infinitesimal, tá? E aí lembrando, aqui é mostrada a velocidade instantânea para os dois casos, para a formação, para o consumo dos reagentes, e aí o sinal de menos quer dizer que os reagentes estão sendo consumidos, então eles estão sendo diminuídos, e por isso que ele coloca o sinal de menos, e também a velocidade pode ser expressa em formação de produtos, tá? Então eu tenho a velocidade escrita de dois jeitos. A velocidade com que os reagentes vão sumindo, vão sendo consumidos na reação, e tem também a velocidade com que os produtos vão sendo formados na reação, beleza? E aí a gente tem variação
da concentração, esse colchetes que é concentração, né? Então tem o dr, variação infinitesimal da concentração, dividido por dt, que é a variação infinitesimal do tempo. E para o produto tem a mesma coisa, variação da concentração do produto, dp, dividido pelo tempo. Beleza? Aqui embaixo tem uma outra definição, falando justamente aquilo. Por que vai dar origem às derivadas? É justamente por conta disso. Ó. Esse ΔT aqui que está mostrando para a gente tem um limite. O ΔT está tendendo a zero. Por que está tendendo a zero? Porque eu tenho um T, digamos, um T1, que é a medida da velocidade no tempo T1, e tenho também a medida da velocidade no tempo T2. Só que esse T1, ele é muito próximo do T2, tá? A diferença entre eles é infinitesimal, muito próxima. De modo que quando eu faço T1 menos T2, vai dar muito próximo de zero, porque os dois são quase iguais, tá? Então, a velocidade instantânea, ela é medida quando esse meu ΔT, ele tende a zero. O que é o ΔT tendendo a zero? É porque os dois tempos que eu estou medindo a velocidade são muito próximos. E aí quando eu faço essa subtração, né, o T2 menos o T1, como eles são quase que iguais, o meu ΔT vai ser quase igual a zero. Então o limite tende a zero. E aí vai dar origem ao nosso trabalho com derivadas, por conta dessas variações infinitesimais. Tá? Agora, se as minhas variações elas fossem infinitas, se tivessem valores maiores, aí eu iria trabalhar com o próprio delta, que ia medir o intervalo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Inclusive tinha um símbolo, eu esqueci. Tinha um símbolo da velocidade instantânea. Então, aqui pra gente, na química, a gente não vai ficar trabalhando com velocidade média. Toda vez que eu estiver falando de velocidade com vocês aqui dentro da química, eu vou estar falando de velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade que eu estou interessado, que eu estou medindo naquele determinado instante t. Beleza? Não é velocidade média, é velocidade instantânea. Tá? Aí, lá na química também, existe um modo de medir a velocidade instantânea através de gráfico. Você lança o gráfico da concentração do reagente R versus o tempo. E aí ele vai ter uma curvatura, né? Dependendo da ordem de reação, esse gráfico vai ter diferentes curvas. E aí você vai traçar uma tangente entre dois pontos de interesse que você quer medir, dois tempos t. Você traça uma tangente, uma reta tangente, e a inclinação dessa tangente vai te dar a velocidade instantânea. Então esse é um modo gráfico de calcular a velocidade instantânea, através de você faz várias medidas no laboratório, aí traça um gráfico de concentração do reagente versus o tempo, né, ali variando as velocidades, e aí você vai, no tempo de interesse, você traça uma reta tangente, né, faz tudo isso graficamente, e aí depois você calcula essa inclinação. Essa inclinação vai te dar o valor numérico da sua velocidade instantânea, beleza? E aí, a velocidade da reação, ela também pode ser escrita dessa seguinte maneira aqui, ó, levando em consideração os coeficientes estequiométricos, porque lá na velocidade média, quando você trabalha com velocidade média, você tem que... A velocidade ela tem relação direta com os coeficientes estequiométricos. E aí, geralmente, quando você está trabalhando com produto ou com reagente, gera algumas confusões em relação a esse balanceamento. Então, convencionou-se a utilizar uma coisa que é chamada velocidade média única de reação, ou velocidade única de reação, que é já inserindo os próprios coeficientes estequiométricos. E aí, quando eu estou inserindo os coeficientes estequiométricos, as minhas relações entre velocidade de produto e reagente já são feitas de maneira direta, porque eu já estou colocando um coeficiente estequiométrico dentro da própria fórmula de velocidade, então eu não vou me preocupar com estequiometria de reação, porque a própria definição de velocidade já leva em conta a estequiometria. Tá? E aí a gente tem, vocês percebem, a velocidade de consumo do reagente A é dA sobre dt, só que leva em conta o quê? 1 sobre A, que é o coeficiente estequiométrico aqui do A. Beleza? Para o B, vai levar em consideração 1 sobre B, que é o coeficiente estequiométrico do B. Lembrando que os sinais negativos aqui indicam que são os reagentes. Por quê? Porque eles estão sendo consumidos. Tá? E aí você leva em consideração também os coeficientes estequiométricos C e D para os produtos. Beleza? Então isso é aquilo que a gente convencionou-se chamar de velocidade única de reação. Tá? Já levando em consideração os respectivos coeficientes estequiométricos da reação. Tá? Então lembrando, eu estou falando muito rápido aqui, porque a gente está tratando-se de uma revisão sobre cinética e química, tá? Agora que a gente falou da velocidade, tá?
a gente definiu o que é a velocidade que eu vou medir na química. A velocidade que eu vou medir na química é a velocidade instantânea. Beleza, tranquilo. A gente já viu as definições, viu a matemática toda envolvida nesse tipo de velocidade. E agora a gente vai trabalhar com uma coisa chamada leis de velocidade e ordem de reação, que aí para quem já estudou cinética também vai lembrar, tá? As leis de velocidade, elas vão ser um indicativo da relação entre as concentrações das soluções, ou das espécies participantes da reação química, e a velocidade com que as reações ocorrem. Então, ela é uma lei que estabelece relações quantitativas entre concentração e velocidade. Beleza? Então, vamos lá. Digamos que eu tenho essa reação do pentóxido de nitrogênio. Tá? Então, esse pentóxido de nitrogênio ele está sofrendo aqui uma decomposição, né, formando NO2 e formando O2. Tá? E aí, lá no laboratório, essas medidas, esse experimento ele pode ser realizado da seguinte maneira. Ele pode medir a velocidade dessa reação química levando em consideração várias concentrações iniciais de pentóxido de nitrogênio. Então, como que ele faz? Eu pego várias concentrações de pentóxido de nitrogênio, que vai sofrer decomposição, e vou medir essa velocidade com base nas concentrações iniciais. Então, digamos que eu tenho uma concentração inicial de 5 mol por litro. Aí eu faço lá o experimento da decomposição de 5 mol por litro, que é a minha velocidade é a minha concentração inicial, 5. Aí o outro experimento é com 10, o outro experimento com 20, o outro experimento é com 2,5. Então percebe que eu estou tendo várias faixas de concentração inicial de pentóxido de nitrogênio. Como ele vai sofrer decomposição, o que vai acontecer com ele? Essa concentração inicial vai diminuir, né? Porque ele vai se transformar nos produtos. Então, experimentalmente foi verificado que a velocidade inicial do consumo desse pentóxido de nitrogênio, que é o meu reagente, ela era diretamente proporcional à concentração inicial. Então quer dizer o que, professor? Quer dizer que quanto maior a concentração inicial, maior a velocidade de consumo do meu reagente, do pentóxido de nitrogênio. Então se eu tinha concentração inicial de 10, esse experimento com concentração inicial de 10, ele iria ter uma velocidade maior do que o experimento que eu tinha velocidade inicial de 5. Certo? Então foi verificado experimentalmente que a velocidade de consumo do pentóxido de nitrogênio era diretamente proporcional à concentração inicial desse reagente. Tá? Então é por isso que a gente consegue já formular a primeira relação, ó, essa relação que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Velocidade inicial de consumo do pentóxido de nitrogênio é diretamente proporcional à concentração inicial do respectivo reagente. Beleza? Então essa é uma informação experimental, tá? Que foi verificada experimentalmente. Tá? Só que a gente sabe lá da matemática que quando eu quero trabalhar com relações quantitativas, essa parte de proporcionalidade, ela não me interessa. Proporcionalidade, ela é um aspecto qualitativo. Tá? Você sabe que algo aumenta, o outro diminui, inversamente proporcional. Você sabe que algo aumenta, o outro também aumenta. Então é diretamente proporcional. Essas duas informações aqui são qualitativas. Só que na química, como uma ciência exata, eu estou interessado em informações quantitativas. Tá? E essas informações quantitativas, elas aparecem através de equações. Então é necessário eu sumir com esse símbolo de proporcionalidade e aparecer com o símbolo de igualdade, para poder caracterizar uma equação matemática. E aí como que eu faço isso? Para mim fazer a substituição desse símbolo aqui de proporcionalidade por um símbolo de igualdade e formar uma equação, é necessário que aconteça o aparecimento de uma constante. Tá? E aí o que acontece? Essa reação, essa relação de proporcionalidade aqui, que eu estou escrevendo como sendo 1, ela vai transformar-se numa equação que eu estou escrevendo ela como se fosse 2. Como que ela vai aparecer? Vai ser a mesma coisa. Ó. Velocidade inicial de consumo do pentóxido de nitrogênio vai ser igual, ou seja, sumir com o sinal de proporcionalidade e aparecer com o sinal de igualdade. Só que para mim fazer essa transformação é necessário que eu insira uma constante. Está aqui, a constante K, KT. Beleza? Ou somente K, não importa. Vezes a minha concentração inicial do meu reagente, N2O5. Beleza? Lembrando aqui que os colchetes eles estão me identificando que eu estou trabalhando aqui com concentração. Beleza? Concentração molar especificamente. Tá? Então agora sair de uma relação de proporcionalidade e vir para uma relação de igualdade. Tá? Essa relação de igualdade ela pode ser reescrita de outra maneira.
ela é igual à taxa de consumo, ela é igual à taxa de consumo do N2O5, que é o meu reagente. Ou seja, eu estou só escrevendo a minha lei de velocidade de uma maneira diferente. A taxa de consumo de N2O5 é igual a Kt vezes concentração de N2O5. Isso daqui eu posso generalizar para uma outra notação. Que outra notação é essa, professor? Em vez de utilizar taxa de consumo, eu vou falar agora de velocidade. Beleza? Então, eu vou escrever essa mesma fórmula aqui de taxa de consumo, eu vou escrever ela aqui embaixo de maneira genérica. Então, a minha velocidade ela vai ser igual a uma constante vezes a concentração da espécie química envolvida na reação elevada a um A, ou seja, elevado a um expoente A. Isso aqui é o que a gente chama de lei de velocidade. O que é a lei de velocidade, professor? É uma relação quantitativa entre velocidade e concentração de uma espécie química envolvida na reação. Beleza? E aí vocês vão identificar as três coisas que tem na lei de velocidade. Tem o quê? Tem a velocidade, tem a constante e tem a concentração. E aí ainda tem outro fator importante, que é o quarto. Quem? É o expoente. Que esse expoente vai dar indicativo de uma coisa chamada ordem, que a gente vai ver já já. Beleza? Então, a lei de velocidade ela me dá uma indicação importante. Que indicação importante é essa, professor? Ela me indica a relação entre velocidade e concentração de uma espécie química envolvida na reação. E levando em consideração também uma constante de velocidade, tá? Que é característico da reação, varia com a temperatura, toda aquela história que vocês já conhecem, tá? Beleza, então, a partir desse momento, aqui nesse momento a gente já viu duas coisas dentro da cinética química, né? A velocidade de uma reação química, que no caso a velocidade instantânea, a gente já viu, e agora a gente viu lei de velocidade, beleza? Aí alguém pode falar assim, professor, como que calculam essas leis de velocidade aí de maneira experimentalmente? Como que calcula? E aí é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Por exemplo, vamos trabalhar com essa reação, uma reação de combustão do NO. Né? Você tem o 2NO, óxido de nitrogênio, reagindo com O2, né? Que está mostrado aí no slide para vocês, formando o dióxido de nitrogênio, beleza? O 2NO2, tá? Todas as espécies aqui gasosas, então uma reação em meio gasoso, tá? Experimentalmente, a lei de velocidade ela pode ser medida de acordo com essas tabelinhas, tá? Essas tabelas elas são muito famosas em questões de cinética, em livros de cinética, desde lá do ensino médio até no ensino superior, tá? É a maneira com que os químicos identificam uma lei de velocidade de uma reação química através dessas tabelas. Como que ela é feita, professor? Nesse exemplo específico, ela é feita do seguinte modo, ó. Eu tenho 3 experimentos, tá? Então, eu estou realizando 3 experimentos para essa reação. Alguém fala assim, professor, o que varia nesses experimentos, hein, professor? Varia a concentração inicial dos reagentes, ou seja, a concentração inicial do NO e do O2. Então, a diferença do experimento 1 para o 2 e para o 3 é justamente isso, é as variações das concentrações iniciais do reagente. E outra coisa que é medida também nesse experimento é a velocidade inicial, beleza? É medida a velocidade inicial. Essa velocidade inicial é interessante a gente ter cuidado. Ela é medida em função de um dos reagentes, beleza? Que no caso aqui é o NO. Então a velocidade inicial foi medida em relação ao NO. E ela foi medida também em milimol por litro, ou seja, uma variação do mol por litro, vezes segundo a menos 1, ou seja, é molaridade dividido por segundo, meio que a concentração, beleza? Só que no caso é milimol, aí a gente transformaria, aí viraria molaridade, quando a gente faz toda a transformação, viraria uma unidade de velocidade como sendo um mol por litro por segundo. Ou, se você pegar os livros mais antigos, que mol por litro é representado por M maiúsculo, seria mol por litro por segundo, tá? Só a unidade, beleza? Não vamos perder tempo nisso aqui não. E aí, quando ele monta os químicos montam essas tabelinhas aqui, e aí com base nessas tabelas, a gente consegue prever a lei de velocidade, tá? E aí para essa reação química específica aqui, a velocidade de consumo de NO, ou seja, eu estou medindo a velocidade em função de um dos reagentes, que no caso é o consumo de NO, ou seja, o NO é um reagente, ele vai ser consumido. Então a velocidade de consumo do NO, ele vai ter essa lei de velocidade aqui, ó, vai ser velocidade de consumo do NO igual a Kt vezes concentração de NO elevado ao quadrado vezes concentração de O2.
Beleza? Então essa é a lei de velocidade. Alguém fala assim, professor, de onde foi que apareceu essa lei de velocidade? Eu não lembro como é que calcula, não. Eu não lembro como é que calcula isso daí, não, professor. Tem como o senhor falar rapidinho aí e dar uma dica? Beleza, vamos dar uma dica de como é que calcula isso. Para calcular isso, para quem não está lembrando, é bem simples. Eu vou ter que fazer relações aqui entre concentração e velocidade das espécies mantendo uma constante para me ver o efeito da outra. Então, como eu tenho dois reagentes, então eu quero ver o efeito da variação de um reagente na velocidade para poder ver a ordem de reação em relação a esse reagente. Só que para mim ver a variação, o efeito de um reagente na velocidade, o outro tem que estar constante para eu poder ver o efeito só de um. Beleza? Então, digamos assim, vocês vão entender agora. Digamos assim, eu quero saber qual o efeito da variação da concentração de NO na velocidade, só do NO. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter o O2 constante. Então, eu vou pegar aqui experimento 1 e 2. Então, quando eu pego o experimento 1 e 2, eu percebo que a concentração de NO é 0,02 e 0,02, ou seja, ela permaneceu constante. Já a concentração de NO, a concentração do O2 permaneceu constante, a concentração do NO variou. E a velocidade, professor, também variou. Então, se eu analisar somente o experimento 1 e 2, eu vou estar analisando somente o efeito do NO na velocidade da reação. Por quê? Porque o O2 ficou constante, então ele não vai ter efeito aqui, tá? Então, uma dica interessante aqui, para vocês fazerem esse tipo de coisa, é sempre dividir o maior valor pelo menor. Você vai manter uma relação aqui, beleza? Então, o que foi que aconteceu? Do experimento 1 para o 2, foi o que aconteceu com a concentração? Ela saiu de 0,012 e veio para 0,24. 0,024. Então, a concentração aqui, ela dobrou, né? Ela dobrou, certo? Aqui é um 2. Ela dobrou. E a velocidade, professor? Ela saiu de 0,102 e foi para 0,408. Então, a concentração aqui, a velocidade aqui, ela aumentou por um fator 4. Ela aumentou por um fator 4. E aí, geralmente, para a gente medir a ordem, a gente transforma essas relações aqui que apareceram em equações exponenciais. Então, eu quero saber a relação entre a variação de NO e a relação entre a velocidade inicial. Aí você faz isso aqui, 2 elevado a x vai ser igual a 4. Beleza? Então, eu quero saber qual é o valor de x que vai fazer com que a minha velocidade inicial torne aumentada por um fator 4, quando eu estou variando aqui a minha velocidade. Beleza? É óbvio que tem várias maneiras de fazer isso. Geralmente as pessoas montam um sistema de equação, dividindo o maior valor pelo menor. Tem gente que já faz direto, já olhando aqui, ver se dobra, ver se aumenta por um fator 4, já sabe a ordem de reação de cabeça. Vai depender muito da prática, da habilidade no trabalho com isso. E aí, quando você faz aqui, monta essa equaçãozinha exponencial, você vai ver que 2 elevado a x é igual... Quanto que é 4... você pode transformar o 4 na base 2, né? Você pode fazer aquela fatoração, toda aquela história. Só que o 4, a gente sabe que 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2, né? E aí vira uma equação exponencial. Aí você corta os 2 aqui, que é a base, e sobra somente o expoente. Então, x é igual a 2, né? Então, quando você monta aqui, x é igual a 2. Beleza? Aí alguém fala, professor, não entendi. O que quer dizer o x igual a 2? Quer dizer que esse 2 é a minha ordem de reação para o NO. Ou seja, é o fator com o qual eu preciso elevar a minha concentração que vai dar origem a minha aumento de velocidade somente ao NO. Então, esse 2 que está aparecendo aqui, é esse 2 aqui que é o expoente da minha concentração do NO. Ou seja, o 2 aqui que eu descobri é a minha ordem de reação para o NO. Beleza? Então, é assim que a gente faz. Agora, eu vou só mudar a caneta aqui para vocês entenderem agora para o O2, tá? Então, vou fazer o mesmo esquema para o O2, para o oxigênio. Como que faz isso, professor? Para o oxigênio, eu quero ver somente a variação do oxigênio, beleza? E vou manter a concentração do NO constante. Que experimento eu vou pegar? Se eu quero manter a concentração do NO constante, eu vou pegar o experimento 2 e o experimento 3, que a concentração do NO está constante, 0,024. E aí vamos analisar agora o experimento 2 e 3 sobre a ótica somente do O2, tá? Então o que foi que aconteceu?
Do experimento 2 para o experimento 3, a concentração inicial do O2, ela partiu de 0,02 para 0,04. Então a concentração aqui, ó, ela fez o quê? Ela dobrou. Beleza? A velocidade, ela saiu de 0,408 para 0,816. Ela também dobrou, tá? Então aqui, quando você dobra um e dobra o outro, é o quê? É coisas diretamente proporcionais. Ou seja, são coisas que aumentam por um fator 1. Beleza? E aí ela ia virar, em termos de equação exponencial, ela ia virar assim, ó. 2x igual a 2. Só que elevado a todo número natural, a gente tem o quê? Tem um 1, né? Só que não aparece. Então, quando você monta a equação exponencial, o x aqui vai ser igual a 1. Então, essa ordem é ordem 1. A ordem de reação, levando em consideração somente a concentração do O2, é 1. Por quê? Porque um aumenta, à medida que um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Agora, se um aumentasse, um dobrasse e o outro aumentasse por um fator 4, aí eles também aumentariam em proporção diferente, aumentariam em proporção multiplicado por um fator 2. Agora, quando um aumenta, um dobra e o outro dobra, o aumento é multiplicado por um fator 1, porque os dois estão dobrando ao mesmo tempo. Beleza? Então, por isso que a ordem de reação para o O2 é 1. Então é por isso que aqui não aparece nada, ó, expoente do O2 não aparece nada. Por quê? Porque se fosse aparecer, tinha que aparecer o 1. Só que 1, ele é digamos que é o elemento neutro da exponenciação, ele não precisa aparecer, né? Então é por isso que aparece aqui o expoente 2, mostrei para vocês, e é por isso que aparece o expoente 1, tá? Então eu aconselho vocês que deem uma olhada em alguns livros aí, que mostrem mais exemplos como é que faz isso, tá? Eu estou falando bem rápido aqui, para a gente... por ser de caráter de revisão. O que eu quero deixar claro para vocês é o jeito que se calcula isso, tá? É geralmente com essas tabelas, você tem variação de concentração, variação de velocidade, e aí você vai comparando os experimentos e montando equações exponenciais para chegar na ordem de reação. E aí a lei de velocidade para essa reação, levando em consideração o reagente NO, vai ser igual a KT vezes NO elevado ao quadrado vezes O2, tá? E aí, outra informação importante, gente. A ordem de reação aqui, esses expoentes, eles indicam a ordem de reação, tá? A ordem de reação, que é como se fosse o grau, a relação de grandeza com que essa reação está acontecendo. Então, essa reação aqui, ela é de segunda ordem em relação ao NO. Por quê? Porque o expoente é 2, ela é de segunda ordem em relação ao NO. Ela é de primeira ordem em relação ao O2. Por quê? Porque o expoente é 1. Aí se alguém falar assim, professor, e a ordem global da reação? A ordem global é a soma dos expoentes. Então ela é uma reação de terceira ordem global. Por quê? Porque ela está somando o expoente 2 com o expoente 1. Então essa reação aqui essa reação de combustão do NO, ela é uma reação de terceira ordem global. Mas ela é uma reação de segunda ordem em relação ao reagente NO e de primeira ordem em relação ao reagente O2. Beleza? Então vamos lá. As leis de velocidades, elas são muito interessantes por estabelecer para a gente essa relação entre velocidade e concentração. Ela também é muito útil quando a gente está estudando mecanismo de reação, tá? Quando a gente quer descobrir algum mecanismo de reação, a gente faz uso de velocidade, das leis de velocidade, para tentar montar lá os mecanismos, tá? Então, ela é bastante útil nesse aspecto. Só que ela não é útil para uma determinada coisa. Quando eu quero ter uma relação quantitativa entre o que sobrou de um reagente quando a reação ocorreu sob um determinado tempo. Por exemplo, eu tenho uma reação que ela tem uma velocidade média lá específica, e eu quero saber quanto de reagente que restou quando passou um tempo de 3 horas, essa reação não foi completa, tá? Digamos que eu tenho uma reação que ela se completa somente com 5 horas. É a reação que tem a velocidade, ela tem uma velocidade média específica, uma velocidade instantânea específica, e com 5 horas eu sei que essa reação foi finalizada. Só que apareceu algum problema no laboratório que essa reação não deu tempo de finalizar, tá? Em 5 horas. Eu tive que finalizar ela em 3 horas. Se aconteceu algum problema no aparelho, então em 3 horas ela foi finalizada. Não deu tempo de consumir todo o reagente. Só que eu quero saber quanto de reagente que ainda ficou lá no meu recipiente. Porque a reação não foi completa, só ia se completar em 5 horas. E a reação teve que parar em 3. Eu quero saber quanto que foi consumido, quanto que reagiu. E quero saber o quanto que ficou lá sem reagir. E para fazer isso, a gente precisa de uma coisa chamada leis de velocidade integradas, tá? Essa lei de velocidade integradas, ela dá isso aqui pra gente, ó. É uma lei de velocidade, tá? Uma lei de velocidade integrada
ela dá a concentração de reagentes ou produtos em qualquer instante após o início da reação. Isso aqui muitas vezes é útil para a gente. Muitas vezes não, geralmente é útil para a gente fazer um monitoramento de uma reação química. Eu estou monitorando uma reação química, quero saber de tempos em tempos quanto de reagente que ainda tem lá no meu meio reacional. Então a gente lança a mão disso que a gente chama de leis de velocidade integradas, beleza? Mas o que é, professor, lei de velocidade integradas? A gente vai ver agora, tá? É óbvio que tem leis de velocidade integradas para reações de segunda ordem, terceira ordem e ordens superiores. Mas aqui a gente vai focar somente na dedução das leis de velocidade integradas para reações de primeira ordem, tá? Então, digamos que eu tenho um reagente, né? Eu tenho essa reação aqui, ó, um reagente A formando um produto B, tá? Eu tenho um reagente A formando um produto B. A velocidade de consumo de A é igual a menos dA sobre dt. Aí alguém me fala, professor, essa fórmula que eu falou lá no início, essa fórmula aqui, ela vem lá da velocidade instantânea, né? Então, a definição de velocidade instantânea está aqui. Só que também é igual ao kT sobre A. Ah, professor, você falou isso aqui nesse instante, isso aí é a lei de velocidade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Lei de velocidade, tá? Lei de velocidade. Então, eu estou pegando a velocidade de consumo de ar, que é o consumo do meu reagente, e estou escrevendo ela de duas maneiras. Como que eu estou escrevendo ela de duas maneiras? Primeiramente, eu estou escrevendo ela em termos de velocidade instantânea, lá daquele segundo slide que eu expliquei. E estou também escrevendo ela em termos de lei de velocidade. Alguém fala assim, ah, professor, então aquela velocidade que aparece lá na lei de velocidade é velocidade instantânea? É, porque eu não falei para vocês que a partir de agora toda a velocidade que aparecesse aqui ia ser velocidade instantânea? Então, aquela velocidade que apareceu lá na lei de velocidade é a mesma velocidade lá da velocidade instantânea, tá? Então, a velocidade de consumo de ar, ou seja, a velocidade instantânea de consumo de ar, ela pode ser escrita com base nas derivadas, que é a própria definição de velocidade instantânea, e pode ser escrita com base na lei de velocidade, tá? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou igualar as duas maneiras em que eu escrevi a velocidade. Então, a maneira que eu escrevi em termos de velocidade instantânea vai ser igual à maneira que eu escrevi em termos de lei de velocidade, tá? Lembrando que aqui como é uma reação de primeira ordem, o expoente aqui da concentração de A vai ser igual a 1, por isso que não aparece nada. Então, vai ser kT vezes A, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Como a gente está trabalhando com derivadas, e no final das contas eu vou precisar de relações quantitativas precisas, eu vou ter que usar algumas técnicas lá do cálculo integral para poder encontrar as variações de concentração em função do tempo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, vocês vão perceber que eu tenho um dA, né? Eu tenho um dA, ó. Vocês vão olhar aqui para essa equação que eu estou marcando. Eu tenho menos dA sobre dt igual a kT sobre A. Tudo que for variável relacionada com A, eu vou deixar do lado esquerdo. E tudo que for variável relacionada com T, eu vou deixar do lado direito. Então, essa concentração de A, que está multiplicando kT, vai passar para o lado esquerdo dividindo. E esse dt, que está dividindo o dA, vai passar lá para o lado direito, multiplicando. Então, quando eu faço esse jogo matemático, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. dA sobre A igual a menos kT. Beleza? Lembrando que eu multipliquei por menos 1, e aí eu tirei o sinal negativo aqui do menos dA e joguei lá para o outro lado. Beleza? Então, dA sobre A é igual a menos kT sobre dt. Beleza? Como eu tenho essas variações infinitesimais aqui, o que eu vou fazer? Eu vou integrar ambos os lados, ou seja, eu vou fazer uma integração de ambos os lados, para mim fazer para em vez de eu de termos dA sobre dA, variações infinitesimais, a gente transformar isso em variações finitas, transformar em delta alguma coisa. Beleza? Então a gente está lançando mão aqui agora das integrações para a gente sumir com essas variações infinitesimais e a gente ter algo finito, certo? Para mim poder ter uma relação entre a variação da concentração num determinado tempo t, no instante t. Então o que eu vou fazer isso? Vou integrar de ambos os lados, tá? Então aqui embaixo
eu fiz o quê? Eu fiz a nossa famosa integração, tá? Então eu integrei de ambos os lados, integrei do lado do lado esquerdo e do lado direito, beleza? Lembrando que essa integração aqui é uma integração finita, beleza? É uma integração é uma integração finita, não, é uma integração definida, tá? Ela tem os limites, vai de AT ao A0, então é uma integral, vai dar origem a uma integral definida, beleza? Porque existe a integração indefinida e a integração definida, então a gente está trabalhando com integração definida, certo? Por que integração definida? Porque a gente está trabalhando com um tempo t0 e um tempo t qualquer. E aí nesse tempo t0 a minha concentração vai ser A0, que é a concentração inicial. E aí o tempo t vai ser um tempo variável e a concentração A vai ser a concentração em relação a esse tempo variável. E portanto ela vai ser uma concentração relacionada com esse tempo t. Tá? Então a gente montou as integrais aqui de ambos os lados, né? E agora a gente vai lá para o outro slide para ver como ficou isso, beleza? Lá do cálculo integral, vocês, quem não lembra, pode fazer uma revisão, mas aqui eu já estou mostrando para vocês, existe essa propriedade aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma integral de dx sobre x, ela vai ser uma integral o resultado dessa integral vai ser ln x mais constante. E aí o dA sobre A, ela é um tipo de integral dx sobre x, tá? Só que no caso no x, eu tenho a consideração de A. Portanto, a resolução desse tipo de integral aqui, dA sobre A, é um ln de A, tá? É um ln de A. Só que como é uma integral definida, vai ser o quê? Ln de A t menos ln de A0, porque eu estou trabalhando com os dois limites, né? Tá? Então, eu estou trabalhando com limite AT e limite A0. Lembrando que essas constantes aqui, elas aparecem, mas logo elas serão eliminadas, então não vale nem a pena a gente comentar, beleza? Então, a minha concentração, a minha resposta para essa integral aqui vai ser ln de AT dividido por ln de A0, beleza? E alguém fala assim, professor, e a integral lá do outro lado? A integral lá do outro lado, do lado direito, tá aqui, ó. Ela é menos kt vezes integral de dt, beleza? Integral de dt. Esse kt, menos kt, ele saiu da integral por quê? Porque ele é uma constante, então eu não vou integrá-lo, então fica fora. E aí essa integral de dt é como se fosse aquelas integral de dx, né? Integral de dx. Integral de dx é igual a quê? É igual a x, beleza? E por isso que integral de dt é igual a t, beleza? E aí apareceu t aqui. Por que, professor, que não apareceu t menos t0? Porque a gente não precisa colocar o t0, então por isso que apareceu somente menos kt, porque vai ser a minha variável t, porque geralmente vai ser o tempo em que eu vou querer descobrir na qual o meu reagente está presente nesse tempo t. Então o zero aqui não vai aparecer, mas a concentração zero, ela sim, ela aparece, tá? Eu aconselho, de novo, vocês darem uma revisada direitinho, depois em algum livro aí de Química Geral, para poder fixar esse conteúdo aqui, beleza? Essa aula aqui é mais ou menos como se fosse um guia, e além disso eu estou falando bem rápido, certo? E aí no final das contas, quando você faz toda a matemática, você vai chegar nessa resposta aqui, ó. ln de AT vai ser igual a ln de AT sobre A0 vai ser igual a menos KT, tá? Então essa é a lei de velocidade integrada para a minha reação de primeira ordem, na qual eu tenho vou precisar da concentração, eu vou descobrir a concentração de A no tempo t, né? Então eu tenho a concentração de AT para esse tempo t. Eu vou precisar também da concentração inicial, mas a concentração inicial ela é fácil de calcular, não é nem fácil de calcular, no experimento eu já tenho, né? Eu já vou saber qual a concentração inicial, então ela não é nenhuma incógnita, ela é algo mensurável que eu já tenho. E aí eu vou ter o KT, né? Que também é a constante de velocidade, beleza? E aí quando você faz todo um jogo matemático aqui, lança mão de antilogaritmos naturais, faz toda a transformação, você vai chegar nessa expressão aqui também, ó. O AT, você faz uma transformação aqui, vai ser igual a A0 vezes E menos KT, beleza? Possivelmente, se tiverem muita dúvida, quem tiver muita dúvida nessa transformação, pode entrar em contato comigo, que depois eu posso comentar um pouco mais, inclusive fazer a própria demonstração aqui dessa transformação, beleza?
com mais calma com vocês, tá? Para quem tiver com dúvida. Então, as duas leis de velocidade integrada para minha reação de primeira ordem estão expressas aqui, que são essas duas que estão marcadas, tá? Uma em função de ln e outra em função do logaritmo natural E, beleza? E aí, de novo, essa lei de velocidade, ela relaciona a concentração do reagente no tempo t com o próprio tempo t, e levando em consideração a constante de velocidade e a velocidade inicial, tá? Portanto, a gente vai fazer aqui um resumo breve de tudo que foi falado até agora em termos de cinética química. A gente vai perceber que essas reações de primeira ordem, elas são reações que elas acontecem com um decaimento exponencial, tá? Então, o que é um decaimento exponencial? São gráficos nesse estilo, ó. Ele tem um valor muito alto da minha propriedade inicial, e aí ele vai decaindo exponencialmente, tá? Vai decaindo exponencialmente. E aí, que decaimento exponencial é esse? Ele fica próximo de zero, mas não chega a zero, tá? São gráficos nesse estilo aqui, ó. Tem um eixo x, né, ó. Tem um eixo x, tem um eixo y. Aliás, tem um eixo x aqui, ó, e tem um eixo y aqui, o das ordenadas, ó. E aí o decaimento exponencial, ele é um decaimento desse tipo aqui, ó. Decaimento exponencial, ó. Certo? Olha, ele fica próximo de zero, mas não chega a zero. Ele tende a zero, mas não chega a zero. Então, esse tipo de decaimento é chamado de decaimento exponencial. É óbvio que a curva tem esse estilo, tem essa aparência por conta da própria definição da própria matemática, tá? Então, é um decaimento exponencial por conta da própria matemática aqui, beleza? E aí também, quando eu faço todo o rearranjo lá dessa primeira equação aqui, a equação do ln, eu posso fazer um rearranjo nela e transformar ela numa equação linear, numa equação de reta, né? Quando eu faço o ln de t, que vai ser o y, as ordenadas, faço o menos kt, que vai ser o x, e o ln de a0 vai ser o intercepto. Então, quando eu monto a equação desse jeito aqui e faço várias medidas com a equação desse jeito e lanço mão de um gráfico, ele vai dar origem a uma reta. E aí vai dar uma indicação de que é uma reação de primeira ordem, quando eu faço o gráfico desse modo aqui, né? Que se é uma reta, quer dizer que as grandezas estão diretamente proporcionais ali, tá? Então também tem essa aparência. Essa aqui é, por enquanto, essa parte de reta, essa coisa, por enquanto é revisão. A gente não vai, a princípio, usar lá na química nuclear, não, tá? Deixa eu ver. Outra informação importante dentro da cinética química é a meia-vida de reações de primeira ordem. A meia-vida é o tempo de meia-vida, o nome correto é tempo de meia-vida, tá? Que é o T, aí subscrito com meio, tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida de um reagente é o tempo necessário para que sua concentração caia a metade do valor inicial, beleza? Então tem uma concentração lá, inicial, 10. Quero saber o tempo que essa concentração vai levar para virar uma concentração 5, ou seja, para ela se reduzir a metade. Isso é o tempo de meia-vida, é uma grandeza bastante importante. Por que ela é uma grandeza bastante importante? Porque as meias-vidas de poluentes, elas dão indicativos dos impactos ambientais. Tipo, quanto maior o tempo de meia-vida de um determinado ambiente, de um determinado poluente na atmosfera, eu vou conseguir inferir o quanto de impacto ambiental esse poluente vai me ocasionar, né? Então, você tem lá aqueles gases, lá o CFC, aqueles gases que são inimigos da camada de ozônio, responsáveis por destruição da camada de ozônio, ou pelo menos responsáveis por uma proporção da destruição da camada de ozônio, eles ficam na estratosfera. Então, a gente descobrindo o tempo de meia-vida, a gente vai descobrir o quanto desse poluente que vai estar na estratosfera causando impacto ambiental, tá? Porque ele vai dar indicativo da presença desse poluente no meio ambiente, tá? E aí o tempo de meia-vida, como ele é o tempo necessário para a concentração se cair à metade, quanto maior o tempo de meia-vida, você vai conseguir inferir diretamente em qual tempo que esse poluente vai estar na atmosfera causando danos, beleza? Outra coisa importante aqui, o tempo de meia-vida, já falando um pouco de química nuclear, ele é importante no planejamento de sistemas de armazenamento de materiais radioativos, tá? Porque aí você descobrindo o tempo de meia-vida do determinado material radioativo que você está utilizando, você vai saber o quão
qual tecnologia você vai ter que utilizar nos seus processos de armazenamento de determinado material. Tá? Por exemplo, um material tem um tempo de meia-vida muito longo, na casa de anos. E aí o sistema de armazenamento que você vai utilizar, ele já vai ter que levar em consideração essa informação. Já um determinado nucleídeo radioativo, que tem tempos de meia-vida de desintegração na casa de segundos, o tipo de armazenamento, a tecnologia empregada no armazenamento daquele material já vai ser diferente daquele que leva anos para desintegrar-se. Entendeu? Então, o tempo de meia-vida é um fator de suma importância no planejamento de sistemas de armazenamento de materiais radioativos. Tá? Portanto, o conhecimento dessa grandeza do tempo de meia-vida é de suma importância, tanto para a química normal, quanto aqui para a nossa química nuclear. Beleza? E alguém fala, professor, como é que calcula o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida, ele pode ser calculado, pode ser feita toda a demonstração, tá? Muito similar àquilo que foi feito lá na leis de velocidades integradas. Só que aqui no tempo de meia-vida eu vou utilizar a própria lei de velocidade integrada. Tá aqui, ó, ln de AT dividido por A0, né, igual a menos KT. O que é isso? É a lei de velocidade integrada para a reação de primeira ordem, tá? Então ela tá aqui. Só que aqui no caso eu tô querendo descobrir o tempo de meia-vida, tá? De um reagente, tá? Se eu tô querendo descobrir o tempo de meia-vida, o que eu vou fazer? Vou isolar o tempo. É a minha incógnita que eu quero descobrir, eu vou isolar. E aí eu isolei, né? Óbvio que eu fiz uma jogada aqui, ó, para me sumir com sinal negativo, eu variei aqui o AT e o A0. Eu fiz uma troca, uma permuta lá no LN. Quando eu faço essa permuta no LN, do denominador com o numerador, o sinal negativo some, tá? Então tem uma jogadinha aqui. E aí eu tenho que o T vai ser igual a 1 sobre K vezes LN de A0 sobre AT. Beleza, já tem o T, tá? O T já está isolado. Só que esse T aqui não é o tempo de meia-vida, é um T qualquer, para uma reação qualquer. Só que o tempo de meia-vida, que a gente vai chamar agora de T1,5, ele é igual ao tempo na qual a concentração final vai ser igual a 1/2 da concentração inicial. Ou seja, é o tempo que leva para a concentração inicial se reduzir a metade. E aí quando eu faço toda essa jogada, substituo menos 1/2 de A0 no lugar de AT, né? Faço aqui toda a substituição, o A0 com esse A0 aqui some, aí vai virar somente uma integral de 1 dividido por 1/2, que é 2, né? Então o meu T1/2 vai ser igual a 1 vezes KT vezes LN de 2, tá? Deixa eu ver se tem aqui mais na frente, tá? Então, o meu tempo de meia-vida vai ser esse. Vai ser o tempo de meia-vida vai ser igual a 1 sobre KT vezes LN de 2. De novo, peguem essas equações aqui, vocês que estiverem assistindo o vídeo aqui, nesse momento, coloquem no caderno, tentem refazer, tá? No passo a passo. Beleza? Aqui foi suprimido algumas informações, tentem refazer passo a passo para entender toda a jogada que foi feita aqui. Beleza? E aí, a gente vai chegar no tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida vai ser o quê? Vai ser ln de 2 dividido por kt, ou seja, por k qualquer, que é a constante da velocidade da reação, tá? E aí, geralmente, esse tempo de meia-vida, ele é escrito assim, ó, tempo de meia-vida. Como o ln de 2 é uma constante, a gente já sabe o valor dela. É 0,693. Então a gente já não coloca LN de 2, já coloca o próprio valor do LN de 2 lá que a gente calculou na calculadora. 0,693 dividido por K. Beleza? Então esse é o tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem. Alguém fala assim, professor, agora eu me lembrei. Então, por essa equação aí, você está querendo me dizer que o tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem não depende da concentração dos reagentes? É isso mesmo. O tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem, ela não depende da concentração dos reagentes, ela depende somente da constante de velocidade. E essa constante de velocidade é característica de cada reação. E aí, quando eu levo lá para a química nuclear, cada núcleo radioativo ele tem sua constante de desintegração, constante radioativa específica. Então, o tempo de meia-vida vai depender de cada núcleo radioativo. Isso eu vou falar já, beleza? Então, esse é o famoso tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem. Lembrando que eu estou falando assim, ó, ela não depende da concentração para uma reação de primeira ordem. Se você for para a reação de ordem 2, ordem 3, aí já depende da concentração e tem fórmulas mais complexas, mas não é do nosso interesse agora. Por quê? Porque as reações, os processos nucleares,
eles são todos processos de primeira ordem. Então, por isso que a gente está trabalhando só com reação de primeira ordem aqui. Que aí depois a gente vai expandir lá para a química nuclear, beleza? E aí, graficamente, a gente pode interpretar o tempo de meia-vida de maneira bem simples, assim, ó. Digamos que eu tenho aqui uma concentração a zero. A concentração a zero são essas bolinhas, são esses quadradinhos vermelhos aqui, ó, beleza? Então, é a minha concentração no tempo 1. E aí, quando passa o primeiro tempo de meia-vida, ou seja, eu venho aqui, a minha concentração, ela vai se reduzir à metade, ó. A minha concentração eram 8 quadradinhos vermelhos aqui, eram 16 quadradinhos vermelhos, desculpa, e agora passou para 8. A concentração que era A0, que era 16 quadradinhos vermelhos, passou para 1 meio de A0, que é 8. E aí esse tempo que fez a concentração passar de 1 para 1 meio é chamado tempo de meia-vida, tá? É o tempo de meia-vida que está aqui embaixo, ó, beleza? Tempo de meia-vida, tempo de 1 meio. Aí depois, essa concentração de 1 meio de A0, que tinha 8, que passou a ter somente 8 quadradinhos vermelhos, sofreu mais uma desintegração, com mais um tempo de meia-vida. E aí passou de 8 para 4. Então a concentração aqui nesse outro tempo de meia-vida passou a virar 1/4 lá do valor inicial. Tá? Virou 1/4, que aí no caso são 4 quadradinhos vermelhos. Alguém fala assim, professor, e o tempo de meia-vida do primeiro para o segundo é o mesmo do segundo para o terceiro? Sim, o tempo de meia-vida é o mesmo. Por quê? Porque ele não depende da concentração, então ele é constante. E aí assim sucessivamente, até chegar no 1 sobre 16 a 0, que é quando a gente tem já aqui o último tempo de meia-vida, beleza? Tá aqui, tá? Então, duas informações importantes. Os tempos de meia-vida não dependem da concentração e eles são iguais aqui para as nossas reações químicas e para as nossas desintegrações nucleares, beleza? Então, o tempo que ele levou para reduzir-se à metade é o mesmo tempo que ele levou para sair da metade para virar 1/4, beleza? Então, é importante essa informação aqui, certo? Tá. Então, a aula de hoje, nessa primeira parte da aula, eu vou parar por aqui, tá? Que foi a aula sobre cinética química. E aí, na próxima aula, na próxima gravação, eu vou expandir todos esses conceitos aqui para a nossa química nuclear, para o decaimento nuclear, beleza? Então, espero que vocês possam ter assistido essa aula e até a próxima.